A cada 4 anos, um novo presidente dos Estados Unidos assume o cargo com promessas de transformação. No caso de Donald Trump, essa mudança já começou com uma série de decretos que podem redefinir o cenário econômico global. Mas o que essas decisões significam para os mercados financeiros, para investidores e para empresários ao redor do mundo? E, mais importante, quais são as oportunidades e os riscos que surgem a partir dessas medidas? Os decretos presidenciais de Trump não são apenas decisões políticas, eles impactam diretamente setores como tecnologia, comércio internacional e regulamentação financeira. Se você investe, empreende ou acompanha a geopolítica, entender essas mudanças é essencial para tomar decisões estratégicas e antecipar tendências. Neste vídeo, vamos analisar de forma prática e objetiva os decretos já assinados por Trump, seus impactos diretos na economia do USA e do mundo, e como você pode se preparar para as mudanças que estão por vir. Nos Estados Unidos, decretos presidenciais são ferramentas poderosas. Diferente de projetos de lei, que precisam passar pelo Congresso, os decretos permitem que o presidente implemente mudanças imediatas na administração pública, regulamentações e até em políticas econômicas. Isso significa que, com uma simples assinatura, Trump pode influenciar setores inteiros, impactando diretamente investidores, empresários e consumidores. Historicamente, decretos presidenciais já moldaram a economia americana e global. Em 1981, Ronald Reagan assinou ordens para desregulamentar setores estratégicos, impulsionando o crescimento, mas também aumentando a desigualdade. Em 2009, Barack Obama utilizou decretos para estabilizar o mercado financeiro após a crise de 2008. Já Trump, em seu primeiro mandato, usou essa ferramenta para implementar cortes de impostos e alterar políticas comerciais, medidas que tiveram repercussões em Wall Street e no comércio global. Agora, com sua volta ao poder, os primeiros decretos já revelam um padrão claro: cortes fiscais agressivos, tarifas protecionistas e flexibilização de regulamentações. Mas o que isso significa para a economia real? Empresas devem se preocupar ou se beneficiar? E como investidores podem se posicionar? Para responder a essas perguntas, precisamos analisar os decretos que já foram assinados e suas implicações diretas. A seguir, vamos detalhar as principais medidas anunciadas e como elas podem afetar setores-chave da economia. Desde sua posse, Trump já assinou decretos que afetam diretamente a economia. 3 deles se destacam: a nova política fiscal com cortes de impostos, a imposição de tarifas sobre importações e a desregulamentação de setores estratégicos. Cada um desses decretos carrega implicações profundas para empresas, investidores e para o comércio global. O primeiro decreto, voltado para a política fiscal e cortes de impostos, busca estimular o crescimento econômico reduzindo a carga tributária sobre empresas e cidadãos. A lógica por trás dessa medida é simples: menos impostos significam mais dinheiro disponível para investimentos e contratações. No curto prazo, essa política pode impulsionar os mercados, com ações de grandes corporações registrando altas significativas. No entanto, há riscos: déficits fiscais elevados podem pressionar a dívida pública, levando a um possível aumento da inflação e dos juros no médio prazo. Para investidores, isso significa um cenário favorável no curto prazo, mas com incertezas futuras. O segundo decreto, focado em tarifas e comércio internacional, marca um retorno ao protecionismo econômico. Trump já impôs novas tarifas sobre produtos chineses e ameaça revisar acordos comerciais com a União Europeia e países da América Latina. O objetivo declarado é proteger a indústria americana, incentivando a produção doméstica. No entanto, essa política pode gerar retaliações comerciais, impactando negativamente empresas que dependem de cadeias globais de suprimentos. Setores como tecnologia, automóveis e bens de consumo são diretamente afetados, e investidores precisam estar atentos às reações dos mercados internacionais. O terceiro decreto, que promove a desregulamentação de setores-chave, afeta principalmente a indústria financeira, o setor energético e a tecnologia.
As mudanças incluem a flexibilização de normas ambientais para estimular o setor de petróleo e gás, além da redução de restrições para bancos e instituições financeiras. Historicamente, desregulamentações desse tipo impulsionam o crescimento econômico, mas também aumentam a volatilidade dos mercados. Por exemplo, a desregulamentação financeira nos anos 90 resultou em crescimento acelerado, mas também contribuiu para a crise de 2008. O grande desafio agora é avaliar se essas medidas irão estimular investimentos de forma sustentável ou criar riscos desnecessários para a economia global. Diante dessas mudanças, empresários e investidores precisam agir estrategicamente. Mas como essas decisões afetam os mercados financeiros e onde estão as oportunidades para quem deseja lucrar nesse novo cenário? No próximo capítulo, vamos analisar os impactos diretos dessas políticas nos investimentos e nas bolsas de valores. Os mercados financeiros são os primeiros a reagir a mudanças políticas, e os decretos de Trump já estão gerando movimentações significativas. O impacto varia de acordo com o setor e o tipo de ativo, criando tanto oportunidades quanto riscos para investidores. Na bolsa de valores, empresas beneficiadas pelos cortes de impostos e pela desregulamentação, como bancos, petrolíferas e indústrias, já mostram valorização. O setor financeiro, em particular, tende a crescer com regras mais flexíveis, o que favorece ações de grandes bancos. No entanto, setores dependentes do comércio exterior, como tecnologia e manufatura, podem sofrer com tarifas e disputas comerciais. Empresas como Apple, Tesla e gigantes do varejo global estão no centro dessa incerteza. O mercado de câmbio também está reagindo. O dólar tende a se fortalecer com a perspectiva de crescimento econômico e investimentos estrangeiros no ZEUA, o que pode pressionar moedas emergentes, incluindo o real brasileiro. Um dólar mais forte torna exportações americanas mais caras e pode enfraquecer economias que dependem de commodities, como o Brasil. Já no mercado de criptomoedas, a incerteza regulatória pode criar volatilidade. Enquanto alguns investidores buscam ativos alternativos como o Bitcoin para proteção contra políticas instáveis, a possibilidade de novas regulações no ZEUA pode afetar esse setor. Se Trump endurecer regras para exchanges e transações digitais, criptomoedas podem enfrentar desafios adicionais. Os títulos do governo são outro ponto de atenção. Com a expectativa de cortes de impostos e mais gastos públicos, o mercado pode antecipar uma alta nos juros, tornando os títulos do Tesouro Americano mais atraentes para investidores conservadores. Isso pode impactar mercados emergentes, reduzindo o fluxo de capital para países como o Brasil, que depende de investimentos externos. Diante desse cenário, a grande questão é: onde estão as oportunidades? Setores como infraestrutura, energia e defesa podem se beneficiar das políticas de Trump, tornando-se opções atrativas para investidores. Já ativos de mercados emergentes e empresas dependentes do comércio global exigem cautela. Mas os impactos desses decretos não se limitam ao ZEUA. A nível global, outras potências já estão reagindo às mudanças, e suas respostas podem redefinir o comércio internacional. No próximo capítulo, analisaremos como países como China, União Europeia e Brasil estão ajustando suas estratégias diante das novas políticas americanas. Os decretos de Trump não afetam apenas os Estados Unidos. O mundo inteiro está observando e reagindo, e essas respostas podem moldar o comércio global nos próximos anos. As potências econômicas já começaram a ajustar suas estratégias para lidar com as novas políticas americanas. A China, principal rival econômico do ZEUA, pode adotar medidas retaliatórias caso as tarifas impostas por Trump afetem suas exportações. Em seu primeiro mandato, Trump iniciou uma guerra comercial contra Pequim, elevando tarifas sobre produtos chineses. Agora, a China pode responder com restrições às importações americanas ou fortalecendo parcerias com outros países. Para empresas que dependem de componentes chineses, como as de tecnologia e manufatura, essa tensão pode significar desafios adicionais. A União Europeia também está sob pressão. Com Trump revisando acordos comerciais, setores como automobilístico e agrícola podem ser afetados.
Empresas alemães e francesas que exportam para os EUA enfrentam incertezas, e a União Europeia pode reforçar suas relações comerciais com mercados asiáticos para reduzir a dependência americana. No Brasil, o impacto pode ser duplo. Se as novas tarifas do EUA reduzirem a competitividade de parceiros comerciais como a China, o Brasil pode encontrar oportunidades para aumentar suas exportações, principalmente no agronegócio. Por outro lado, se o protecionismo americano dificultar o comércio global, setores dependentes de insumos importados podem sofrer. Empresas brasileiras com forte presença no EUA precisam monitorar essas mudanças de perto. Em mercados emergentes, as reações variam. Países que dependem do comércio com o EUA podem buscar novas alianças para compensar possíveis perdas. Já na geopolítica, a postura mais nacionalista de Trump pode gerar realinhamentos estratégicos. Com todas essas mudanças, investidores e empresários precisam se antecipar. No próximo capítulo, vamos consolidar as principais estratégias para navegar nesse novo cenário e maximizar oportunidades. Os primeiros decretos de Trump já estão redesenhando o cenário econômico global, criando tanto oportunidades quanto riscos para investidores e empresários. Cortes de impostos podem impulsionar o crescimento no curto prazo, mas a alta do déficit fiscal traz incertezas futuras. As tarifas protecionistas podem beneficiar setores internos no EUA, mas também geram retaliações internacionais. A desregulamentação promete dinamizar a economia, mas pode aumentar a volatilidade dos mercados. Diante desse cenário, a melhor estratégia é a informação. Investidores devem observar tendências em setores estratégicos, enquanto empresários precisam adaptar suas operações às novas realidades do comércio global. A análise detalhada desses decretos não apenas permite antecipar riscos, mas também identificar oportunidades lucrativas. Agora, queremos saber sua opinião. Como você acredita que essas mudanças afetarão os mercados? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. E se quiser mais análises estratégicas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações.